Boa noite, queridos. A graça e a paz de Jesus, amém? É um privilégio estarmos na casa do Senhor, né? E o Senhor nos convida a nos lançarmos nos braços dEle, né? Independente das circunstâncias pelas quais passamos. E nesse momento de intercessão por alguns pedidos, eu rapidamente vou ler o texto de 1 Timóteo capítulo 2, verso 1, que diz assim: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Então é firmado nessa palavra do apóstolo Paulo, seu filho na fé, orientando e exortando aquele irmão a orar em todas as ocasiões, que nós vamos fazer o mesmo neste tempo, por alguns motivos de oração que nós temos orado aqui constantemente. Os irmãos têm orado também em suas casas, eu tenho certeza disso, mas vamos orar aqui mais uma vez. Então chegou para nós nesta noite, né, um pedido ali da nossa irmã Darcy Araújo, que está no estado de Rondônia. Ela pede para que oremos pela sua saúde. Pastor Daniel, o genro da nossa irmã Celícia, né, que carece ainda das nossas orações. Deus tem trabalhado também na vida desse irmão, desse pastor, né, do homem do Senhor, e ele tem se recuperado, e nós pedimos a cura e a restauração completa da vida do nosso irmão. Temos orado também diariamente pela vida do nosso querido Sérgio, né, seu Sérgio, pai da Márcia, aquele adolescente, né, acometido por um câncer, 15 anos de idade, Rafael da Conceição Pimentel, né, também temos pedido ao Senhor, né, que possa manifestar a tua glória na vida desse adolescente, né, e que através do mover de Deus, tanto a vida dele quanto dos seus familiares, né, possam ser impactadas por aquilo que o Senhor pode fazer. Chegou também para nós um pedido do nosso irmão José Antônio, para que estivéssemos orando pela Márcia Moura, que está internada. Não sei o motivo, né, o motivo da internação, mas ela está internada. O Senhor sabe. Vamos orar também pela Márcia Moura. Orar também pelas essas constantes chuvas, né, que tem assolado aí não só o bairro da Taquara, mas a cidade do Rio de Janeiro, o estado, né? Tantas pessoas têm ficado aí desabrigadas, né, e têm sofrido perdas, né, e também sabemos que a chuva é necessária, mas quando chove bastante, né, em algumas ocasiões há deslizamentos e há muitas perdas para muitas pessoas. Vamos pedir também o mover de Deus para que não deixe que nada falte a essas vidas. Orar também pelo retiro espiritual dos nossos jovens e adolescentes, né, que está se aproximando aí, próximo sábado, né, vai ser um tempo certamente onde Deus vai estar trabalhando nos corações, né, não só dos jovens e adolescentes, eu creio, mas também no coração da liderança, né, que vai estar ali trabalhando, né, conduzida pelo Espírito Santo de Deus, para fazer aquele mover que certamente vai ser tão impactante. Eu nunca vou esquecer da experiência que a minha filha me contou a respeito do retiro do ano passado, quando nós dois, na cozinha de casa, tomando água, choramos juntos. Quando ela falou para mim, eu me emocionei, e eu chorei, ela se emocionou, e foi lindo. A gente abraçado, e ela falando da experiência, das duas grandes experiências que ela teve com Deus. E orar também pela viagem da nossa irmã internacional, irmã Márcia, que vai estar viajando para Portugal a trabalho, mas também, né, vai poder desfrutar um pouco de turismo também, né? Motivo de pedido de oração para que Deus cuide, né, do ir e vir, e também de gratidão por aqui, pelas portas que o Senhor tem aberto, né, na vida da nossa irmã. Amém, queridos? Se você tem algum pedido também, algum motivo de gratidão para colocar diante do Senhor, né, você pode aí, né, quando estivermos orando, colocar diante do Senhor, do Deus que tudo sabe, que tudo vê, né, nada está oculto diante dele, e ele pode de fato mover todas as coisas, né, e a palavra tem uma garantia, uma promessa para nós, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Né, a gente não entende muitas das vezes, né, porque tudo parece que está de cabeça para baixo, mas ele coloca em ordem no tempo certo. Cabe a nós esperarmos o mover e o tempo de Deus, amém? Vamos orar? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, nós glorificamos, exaltamos o Teu nome, nos submetemos, ó Pai, nos rendemos somente a Ti, nos prostramos diante do Senhor, ó Pai, porque entendemos que só Tu és Deus, e há circunstâncias, Pai, na nossa vida, Pai, que nós até conseguimos, ó Pai, resolver de certa forma, ó Pai, mas entendemos que carecemos de colocar tudo diante do Senhor, para que o Senhor abençoe todos os nossos caminhos, ó Pai. Mas também, ó Pai, percebemos, ó Pai, que há circunstâncias que se avolumam diante de nós, ó Pai, as quais
nós nem sabemos por onde começar a tentar resolver o problema. Ó Pai, nessa hora, Pai, nós podemos, ó Pai, clamar a Ti, do Deus que tudo pode, o Deus Todo-Poderoso, Pai, que tem a capacidade e o poder para mudar toda circunstância adversa, ó Pai, para o nosso bem. E é nesse propósito, Pai, que diante da Tua igreja, Pai, junto com os meus irmãos, nós nos colocamos diante de Ti, para pedirmos, ó Pai, por essas vidas, ó Pai, que aqui citamos, ó Pai, a irmã Darcy Araújo, o pastor Daniel, o seu Sérgio, o pai da Márcia, o Rafael da Conceição Pimentel, acometido com câncer, ó Pai, a nossa irmã Márcia Moura, ó Pai, também aqui o retiro espiritual, Pai, que colocamos diante do Senhor, vamos estar orando especificamente também, ó Pai, também, Senhor Deus, pela viagem da nossa irmã Márcia. Ó Pai, nós pedimos, ó Pai, que em todos esses pedidos, ó Pai, que carecem do mover especial do Senhor, que o Senhor possa estar, Pai, abrindo portas e entrando com providência, ó Pai, curando, Pai, as enfermidades que precisam ser curadas, ó Pai, que as pessoas possam, Pai, mediante o Teu milagre, atestar, Senhor Deus, o Teu poder e a Tua glória. Ó Pai, que o Teu poder, Pai, a Tua graça manifestada, ó Pai, possa transformar a realidade não só de uma pessoa, ó Pai, pela cura da enfermidade, Pai, mas dos médicos, das famílias, ó Pai, dos parentes, dos amigos e das pessoas que cheguem, a quem chegue o conhecimento, Pai, do milagre que Tu há de fazer nessas vidas, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Eu quero Te agradecer de forma especial, Pai, pelas portas que o Senhor tem aberto, ó Pai, na vida da nossa irmã Márcia, ó Pai, pelo trabalho da Tua filha, ó Pai, porque ela tem sido abençoada, Pai, com oportunidades, ó Pai, que talvez ela não teria em outro lugar, mas o Senhor colocou ela ali, no lugar certo, ó Pai, certamente, quando ela foi trabalhar onde ela está, eu sei disso, porque compartilhamos, foi um motivo e um momento, Pai, de incertezas, mas eu Te agradeço, porque Tu és um Deus, ó Pai, que provê as nossas necessidades, que age no tempo certo e que mostra, Senhor Deus, que estamos no lugar alocados pelo Senhor, porque ali é que devemos estar, Pai. Estamos ali, como a Tua filha está ali, para fazer a diferença e pregar a Tua palavra e proclamar o amor de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor Deus, pelo retiro espiritual dos jovens e adolescentes, nesse período, Senhor Deus, que é um período de tanta devassidão, ó Pai, onde o pecado é aflorado, Pai, nessa sociedade, essa sociedade que está perdida e tão carente do Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos pelo privilégio que o Senhor dá, Pai, à Tua igreja, aos jovens e aos adolescentes, Pai, de terem um tempo, Pai, de retiro, um tempo, Senhor Deus, onde eles estarão, Pai, voltados para Ti. Ó Pai, um tempo, Pai, onde eles estarão orando, meditando nas Tuas coisas, ó Pai, ouvindo a Tua voz, ó Pai, estarão ouvindo a Tua palavra, estarão estudando a Tua palavra e certamente, Pai, terão grandes experiências contigo, ó Pai. Que o Senhor, Pai, possa mudar a realidade. Se há dúvida, Senhor Deus, no coração de algum desses jovens e adolescentes, que o Senhor tire essa dúvida e responda, Senhor Deus, de forma que a fé deles possa aumentar ainda mais na pessoa de Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor Deus, porque eu creio que também os líderes que ali estarão ministrando, mas também estarão sendo ministrados, ó Pai, pelo Senhor, ó Pai, pelas experiências que eles vão de ter com aqueles jovens e adolescentes, ó Pai. Muito obrigado, porque eu sei que Tu estás preparando todas as coisas, ó Pai, e eu sei que vai ser bênção, ó Pai. Eu sei que teremos testemunhos de grandes experiências dos Teus filhos. Ó Pai, pedimos, ó Pai, por essa situação dessas constantes chuvas, entendemos que Tu tens o controle de todas as coisas, mas, ó Pai, eu tenho ouvido relatos de pessoas que têm perdido bens, ó Pai, que têm perdido familiares, que têm perdido, Senhor Deus, o mínimo que tem. E eu peço, Pai, que em nome de Jesus o Senhor entre com providência para essas vidas, que o Senhor não permita, Pai, que essas chuvas venham causar estragos, ó Pai, devastadores, ó Pai, no seio das famílias, ó Pai. Cuide, Senhor Deus, para que não haja, Senhor Deus, mortes, para que não haja, Senhor Deus, desgraças, ó Pai, e que o Senhor possa, Pai, intervir no Teu tempo, ó Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito no meio do Teu povo. Muito obrigado, Senhor Deus, por esta noite. Muito obrigado, Senhor Deus, porque mesmo em meio a esse tempo, ó Pai, de chuva, ó Pai, os Teus filhos estão aqui, Senhor Deus, para ouvir a Tua voz. Muito obrigado também por aqueles que estão assistindo essa transmissão, por aqueles que ainda vão assistir, Pai, futuramente, que da mesma forma a Tua bênção esteja sobre esses, e que aqueles irmãos que colocaram algum pedido diante de Ti, ó Pai, o estão agradecendo por algum motivo, que o Senhor também, Pai, possa estar contemplando, Pai, o coração e a vida desse irmão,
ó Pai, entrando com providência, Pai, e se alegrando, Pai, porque os teus filhos estão colocando, Senhor Deus, um motivo de gratidão a Ti, porque reconhece que é o Senhor que faz todas as coisas. Nós oramos assim, Pai, com o perdão dos nossos pecados, oramos assim, Senhor Deus, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome do Teu Filho, Jesus. Amém. Amém, queridos? Bem, vamos lá. Glória a Deus. Sendo plenos da presença de Jesus. Para falar desse tema, eu confesso que o Senhor tem falado ao meu coração, e essa semana foi muito forte aquilo que eu senti no coração, porque eu tenho ouvido algumas coisas de pessoas, pregadores, líderes eclesiásticos, falando em suas igrejas, né, que há líderes e há comunidades de fé que estão deixando de pregar sobre o pecado. E eu fiquei refletindo nisso, falando com o Senhor, falei, Senhor, na Igreja Batista do Rio Grande não é assim, e não pode ser assim mesmo. Nós temos que sim pregar sobre o pecado, sobretudo contra o pecado, a rejeição ao pecado, mas temos que falar de pecado. Temos que falar de pecado. E eu fiquei pensando no texto que eu iria meditar, em um dos textos, né, que eu ia basear essa mensagem. E Deus colocou no meu coração Efésios capítulo 5, versos 15 a 18, um texto que nós vamos ler, que é o texto base da mensagem, embora certamente vamos ler alguns outros textos. Efésios capítulo 5, versos 15 a 18, e os irmãos vão entender no decorrer da mensagem que Deus vai falar através da minha vida, e eu creio fervorosamente nisso, que nós vamos falar de pecado, porque para entrar no cerne da mensagem, que é a plenitude da presença de Deus, é necessário falar de pecado. É necessário falar da rejeição ao pecado. Efésios, capítulo 5, versos 15 a 18. E eu vou, depois que eu ler o texto, eu vou orar e vou informar os irmãos como é que foi que Deus colocou essa mensagem no meu coração. Foi por intermédio de uma frase, de uma afirmação. E a partir dali, né, e aí não é só num momento, porque quando eu vou dirigindo para o quartel de manhã, eu vou orando, eu vou escutando o louvor, e eu tenho, porque eu fui ministrado pelo Senhor, eu tenho um caderno de ideias espirituais. E não é nada que eu sou mais espiritual do que ninguém, não. É porque vem à minha mente, né, através do louvor que eu estou ouvindo, da oração que eu faço, né, do me derramar diante do Senhor, às vezes dirigindo e chorando, e me vem ideias que eu tento guardar. Eu peço, Senhor, que eu guarde isso. E eu comecei a guardar, e eu registrava isso na minha devocional da noite. Aí, então eu tenho um caderninho das ideias espirituais que eu guardo. Eu botava até a data, hoje eu não boto mais data, eu coloco um monte de ideias que eu vou usando depois no esboço de sermão, de acordo com o tema, né? E é muito interessante. Efésios capítulo 5, versos 15 a 18. Eu não posso ficar perdendo tempo que eu falo, né? Senão já... Vamos lá, NA. Preste atenção, queridos, preste atenção. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Já começa assim. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Oremos mais uma vez. Pai, eu quero, nesta hora, com toda a humildade do meu coração, colocar a minha vida diante de Ti, me diminuir ao máximo, ó Deus, para que o Senhor cresça sempre na minha vida e através da minha vida, da Tua igreja.
Ó Pai, que em nome de Jesus o Senhor ministra aos nossos corações nesta noite, como o Senhor falaste ao meu coração ao longo da semana, sobretudo acerca desse tema tão relevante. Que possamos, ó Pai, entender que para compreender a vontade do Senhor, nós devemos sim, Pai, estar cheios do Senhor Jesus, plenos do Espírito Santo de Deus. E para que estejamos plenos do Espírito Santo, temos que rejeitar toda a tentação e toda forma de pecado. Que possamos compreender isto nesta noite, em nome de Jesus. Amém. E o início dessa mensagem é com a seguinte frase, queridos. Aquela frase que eu falei que veio à mente, que é uma afirmação verdadeira, teológica e bíblica. Fomos libertos do poder do pecado para nos tornarmos servos de Jesus. Amém? E aí eu fiquei pensando, fomos libertos do poder do pecado. Significa dizer que, se eu fui liberto do poder do pecado por intermédio de Jesus, eu vivi uma condição anterior. E aí eu comecei a passar na minha vida pregressa de tudo aquilo que eu falava, que eu praticava e que hoje eu faço diferente. E comecei a pensar o motivo pelo qual eu hoje faço e falo diferente. Porque eu me preocupo com a palavra que eu vou falar, porque eu me preocupo com a atitude que eu vou ter, porque eu me preocupo com o comportamento que eu devo ter, porque eu me preocupo no seio, né, das amizades que eu frequento. E aí eu fiquei questionando tudo, porque eu costumo questionar, no bom sentido, tudo à luz da Bíblia. Tentando entender a pessoa do Espírito Santo, né, a habitação dele na minha vida, o porquê isso acontece. Porque Jesus falou que seria melhor que fosse dessa forma, que ele tinha que ir ao Pai, porque senão o Espírito ele não mandaria o Espírito. E o Espírito não está só... Jesus, ele caminhava conosco, então ele resolvia as questões físicas, mas o Espírito habita em nós, ele fala a nossa mente. Hoje nós temos a mente de Cristo por intermédio do Espírito. E eu começo a meditar, a fazer os links, eu começo a... A nossa condição anterior a Cristo era deplorável, essa é a verdade. É só nós olharmos para trás, para a nossa vida anterior, tudo que nós fazíamos antes de Jesus, uma condição em que éramos certamente dominados pelo mal, porque a Bíblia diz que nós éramos escravizados pelo pecado. Nós éramos escravos do pecado. Mas Deus, em graça e misericórdia, com o grande amor com que nos amou, Ele estabeleceu um plano de redenção. Ele estabeleceu esse plano de redenção para possibilitar a remissão dos nossos pecados e a restauração da nossa vida para um propósito, para cumprirmos uma missão. Temos falado sobre isso aqui. Deus encarnou na pessoa do Filho com o propósito de ir à cruz. Essa é uma frase até que o pastor Renato usa muito. Ele veio para morrer e, e a sua morte, a morte de Jesus, ela tem uma grande representatividade para toda a cristandade. Porque se a gente não crê na morte de Jesus, a gente não pode falar de ressurreição e a gente derruba as duas colunas do cristianismo. Por intermédio do sacrifício vicário, que é substitutivo de Jesus, temos os nossos pecados perdoados e a barreira que havia entre nós e o Pai Celestial, ela é derrubada, de forma que agora nós temos livre acesso a Deus. Eu estou falando aqui, né, de algo que eu escrevi, mas tudo baseado em versículos bíblicos que eu tenho convicção que os irmãos aqui conhecem. Tudo isso que eu estou falando. De forma que a gente pode afirmar que o Cristo que morreu é o nosso Senhor que ressuscitou, sendo plenamente Deus e o nosso Salvador. A nossa vida não tem sentido a não ser em Cristo. Se não fosse Cristo, onde estaríamos nesse exato momento? Certamente não seria dentro deste templo, porque nós não estamos na igreja, nós estamos no templo, porque o templo é o lugar onde se reúne a igreja do Senhor. A igreja somos nós. Certamente nós não estaríamos aqui. Talvez nós nem estivéssemos mais aqui. E seríamos eternamente desobedientes, porque deixaríamos de cumprir o papel pelo qual o Senhor nos chamou, e o principal deles é viver para a glória do nome de Jesus. Jonathan Edwards, eu gosto muito dele, aquele pregador do século XVIII, que teve um sermão lindo, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Eu tenho esse livro, que é o sermão dele.
ele, um teólogo calvinista, mas muito temente a Deus, ele afirmava o seguinte: na remissão dos pecados, Deus não apenas remove a culpa, mas também restaura o pecador a sua comunhão e graça. Então, quando somos salvos em Cristo, nós não podemos mais ser acusados do erro, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas Ele é tão bom que Ele não somente apaga a nossa culpa e lança os nossos pecados no mar do esquecimento, mas Ele nos restaura a sua comunhão e graça. Então agora nós podemos caminhar com Ele, podemos caminhar na sua presença. Tudo aquilo que nós não tínhamos capacidade de fazer, nós agora temos, pelo motivo que nós vamos ver mais à frente, mas que os irmãos conhecem. E é tão bom saber que os irmãos já conhecem a pessoa do Espírito Santo que habita em nós, e nós devemos, de fato, pregar essa verdade, essa realidade sempre, porque é isso que é a palavra, essa que é a razão do Evangelho. Somente é possível essa restauração, a comunhão do Senhor, pela morte de Jesus na cruz e pela ressurreição de Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador, querido. E eu queria ler, e preste atenção nesse texto que a gente vai ler, e naquilo que a gente vai extrair aqui. Romanos capítulo 6 é um capítulo em que Paulo fala da salvação pela graça, da liberdade do pecado pela graça de Deus. Romanos capítulo 6, versos 6 a 8. Olha o que diz a palavra na versão NAA. Sabendo isto, mas isto o quê? Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele quem? Cristo, para que, preste atenção nessa expressão, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Agora, irmãos, atentem para o versículo 6, porque às vezes a gente lê, e a gente já leu tantas vezes que a gente deixa saltar algumas coisas, né, que a gente tem que firmar a nossa fé e o nosso coração nessa certeza e nessa verdade. O versículo 6 diz: sabendo que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele. E quando a gente analisa o texto, queridos, a gente vê que Paulo está dando uma importância capital a esse fato. O que significa a velha natureza ser crucificada em Cristo? Que obra vicária é essa que Jesus veio fazer? Por que Ele fez? E é interessante, né, a parte B do versículo 6, né? E para que o corpo do pecado seja destruído, e eu posso incluir aqui de novo, e para que não sejamos mais escravos do pecado. Então aqui tem uma afirmação clara: nós éramos sim escravos do pecado, e se não vigiarmos, conforme o próprio apóstolo nos orienta em algumas de suas epístolas, podemos voltar sim a nos tornarmos escravos do pecado. Para que não sejamos mais, para que não retornemos à antiga situação de escravidão. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Agora, a liberdade para que Cristo nos libertou não tem a ver com liberalidade. A liberdade para a qual Cristo nos libertou tem a ver com desfrutar essa liberdade com responsabilidade, porque nele nós temos uma missão. Nós temos uma missão. Mas o que seria relevante aqui? Quando Jesus ele foi à cruz, Ele levou sobre si a nossa natureza pecaminosa, queridos. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Ele levou a nossa natureza pecaminosa. Ele levou todos os nossos pecados. Ele levou todas as nossas transgressões. É por isso que em teologia a gente estuda que Ele era o nosso representante perfeito. Ninguém poderia fazer o sacrifício substitutivo a não ser o próprio Deus na pessoa do Filho. E queridos,
Isaías profetizou isso há muito tempo atrás. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus no madeiro. E aí, qual foi o objetivo de Jesus levar os nossos pecados? Mais uma vez eu vou frisar, o verso 6 está claro. Para que não sejamos mais escravos. Para que não sejamos mais escravos. Escravos do pecado. E Ele nos convida a entregarmos uma vida sem reservas a Ele, nos tornando servos dEle, servos obedientes, servos plenos na sua presença. E nada no texto bíblico eu creio nisso. Uma palavra, uma conjunção, uma condicional, nada está aqui por acaso. Tudo tem um porquê. Cada parte das Escrituras é uma porção da verdade revelada de Deus para mim e para você. Cada palavra tem um propósito de Deus para nossas vidas, queridos. Cada palavra. E quando Paulo diz, para quê? Para que vocês não sejam mais escravos do pecado. Para que vocês não sejam mais escravos do pecado. Ele está apontando para a intencionalidade da morte do Senhor Jesus. O pecado não tem poder sobre as nossas vidas, querido. O pecado não tem poder sobre as nossas vidas. O pecado está presente aí, está ainda, mas ele não tem poder sobre as nossas vidas, não tem. E a gente tem que entender que isso não é de forma sobrenatural. O Espírito Santo habita em nós e nos ajuda, nos capacita, mas continuamos desfrutando do livre-arbítrio que o Senhor nos deu, e isso nos deu dignidade, e devemos desfrutar esse arbítrio que temos nas escolhas que fazemos e nas decisões que tomamos com responsabilidade. Isso é muito importante, queridos, porque isso tem caído por terra. Hoje em dia a gente vive um tempo em que o cristão não sabe o que é cristianismo. O evangélico não vive o evangelho. A gente tem vivido tempos assim. É difícil falar isso, mas isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Quando nos rendemos a Cristo Jesus, o pecado perde a sua influência, que até então era implacável. Por isso que Paulo fala, aquilo que eu gostaria de fazer, isso eu não faço. O que eu não quero fazer, isso eu faço. O pecado perde a capacidade de ditar os nossos pensamentos, palavras e ações. Eles vão sumir, pastor? Não, não vão. O crente em Jesus, independente do seu cargo de liderança, independente de qualquer coisa, o crente em Jesus, ele continua tendo aqueles pensamentos que às vezes vêm, que não agradam a Deus. Pensamentos esses que a gente deve rejeitar, a gente deve colocar diante do Senhor, pedir perdão e pedir ajuda do Espírito Santo de Deus para que não demos vazão às coisas que estão vindo à nossa mente. Porque se não for assim, aquilo que a gente pensa, se a gente pensa muito, a gente vai acabar transformando isso num ato, numa ação. E aí não vai ser só um pecado por pensamento, vai ser um pecado por comissão, que é o pecado que eu pratico. E eu escrevi um negócio interessante que eu botei assim, preste atenção. Se alguém diz, eu não consigo me livrar desse pecado, eu penso que esse alguém ele deve olhar para a cruz, querido. Para a cruz. Porque foi para isso que Jesus morreu também. Para não diminuir, porque a gente fala de outras coisas também, que estão ligadas, evidentemente. Porque esse foi um dos motivos que levou Jesus até a cruz, por amor a nós. É por isso que a palavra nos orienta, né, e nos informa, né, da verdade que é impossível servir a dois senhores, porque você vai acabar agradando a um e desagradando ao outro. Então não tem como eu ser escravo do pecado e servo de Jesus ao mesmo tempo. A luz não coabita com as trevas e o pecado afasta o homem de Deus.
Ou eu vivo uma vida de pecado, ou eu vivo uma vida em Deus, marcada pela presença e pela obediência ao Espírito Santo. Só que a gente tem que entender algo que é crucial para a nossa vida, e eu dei uma pincelada já. Fomos libertos, sim, falei que é teológico e é bíblico, do poder do pecado, mas ainda não da presença do pecado. Por isso que eu falei que ele está por aí. Ele está por aí. Mas, queridos, Deus é bom e faz a sua obra completa, né? Então, a questão da libertação da presença do pecado está ligada à doutrina da vinda de Cristo. Porque quando Ele voltar, né, e ali vão se suceder os eventos escatológicos que a Bíblia nos diz. Haverá a ressurreição do corpo, o juízo, né, o julgamento, né, e aí vai vir a inauguração do estado eterno. Né, um lugar onde não vai entrar pecado, dor, tristeza, né, e ali habitaremos com o Senhor por toda a eternidade, um momento de alegria e de comunhão plena com o Senhor. E aí sim, ali estaremos livres da presença do pecado. Mas enquanto estivermos aqui, não. E temos que vigiar e continuar batalhando, rechaçando todo tipo de pecado. E eu me lembro de Jesus. Jesus, Mateus capítulo 3, vai falar a partir do verso 16 ali, vai falar do batismo de Jesus. Jesus, ele foi batizado. E no capítulo 4 de Mateus, é muito interessante como que é, por isso que eu falo que tudo que está escrito da forma que está, foi mapeado pelo autor da obra, pelo nosso Deus. Porque a Bíblia diz o seguinte, que o Espírito conduziu o Senhor Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o Espírito conduziu Jesus porque Jesus estava preparado. Mas como é que a gente pode afirmar que Jesus estava preparado? Jesus não titubeou em nenhuma das acusações, em nenhuma das tentativas de tirar Jesus do propósito, ele não titubeou em nenhuma delas. E ele respondia a cada uma das sugestões do inimigo pela palavra. Pela palavra. E aí já fica aquela primeira dica que a gente vai falar aqui mais à frente. A importância da palavra. O que vai fazer com que eu consiga resistir à tentação? É a minha conectividade, a minha conexão com a palavra. Jesus, antes de separar os 12, ele subiu ao monte e ficou ali grande parte da madrugada orando. O que vai fazer com que eu tenha capacidade e o poder de resistir à tentação é dobrar o meu joelho e clamar ao Deus que me ouve e me ajuda. Isso é importantíssimo, queridos. Entendemos a obra vicária do Senhor Jesus. Quando entendemos a obra vicária de Jesus, quando nos arrependemos de todo o mal que fizemos e depositamos a nossa fé nele, somos regenerados. É o que chamamos de o ato da conversão. Atos capítulo 2, verso 38. A gente vai ver que é nesse momento que o Espírito Santo passa a habitar na nossa vida. Atos capítulo 2, verso 38. Pregação de Pedro, na ocasião ali de Pentecostes. Pedro responde: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para, olha um dos propósitos aí, ó, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versos 13 e 14, é o que fala do selo do Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versos 13 e 14. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, que é Cristo, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. 14. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ok, presta atenção aqui. Vivíamos em pecado. Nos rendemos a Cristo, aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Está tudo resolvido? Não.
Ganhamos o selo do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, que é Deus, habita em nós. E nós temos toda a capacidade de rejeitar o pecado. Mas é garantido isso? Lembre do livre-arbítrio. Lembra que temos escolhas e decisões, que dependem de nós. Sabe por quê? Quando a gente vai ler Gálatas capítulo 5, verso 17, vai falar da nossa condição também. Quando somos salvos em Cristo, Gálatas capítulo 5, verso 17, entendemos que a velha natureza continua, mas agora nós temos a condição pelo Espírito de fazer as coisas que agradam a Deus. Mas não é garantido que eu vou viver de forma a agradar a Deus, de forma obrigatória, porque o Espírito Santo vai me obrigar a agradar a Deus. Não acontece assim. Por isso que existe muita gente que está na igreja vivendo uma vida de pecado totalmente distante do Senhor. Porque Paulo nos diz que se estabelece na nossa vida uma luta que é diária. Se estabelece na nossa vida uma luta interna, que não vai acabar até Cristo voltar. Por isso que a Bíblia fala de esforço, a Bíblia fala de perseverança, a Bíblia fala de viver de glória em glória, de fé em fé. Aos que perseverarem será dada a coroa da vida. Há a nossa parte no processo. Não é tudo um passe de mágica não, querido. Vai passar sim, pela minha escolha, pela minha decisão. Nenhum cristão pode dizer, presta atenção nisso, eu coloquei a frase em negrito, não consigo, eu fico fazendo as frases para mim e respondendo, não consigo vencer este pecado, ele é mais forte do que eu. O cristão não pode falar isso, não pode, o crente, discípulo de Jesus não pode. Isso não existe. Isso não deve existir no nosso vocabulário. Por quê? Somos selados por quem? Por uma coisa? Por uma força? Nós somos selados por uma pessoa, que é plenamente Deus, o Espírito Santo, que tem todos os atributos de Deus Pai e do Deus Filho, e que é todo poderoso. Então como é que eu vou dizer que o pecado tem mais poder, que eu não consigo resistir ao pecado? Quem habita na tua vida? É o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, e Ele é todo poderoso. Então como é que eu vou falar que o pecado é mais forte do que eu? Aonde? Aonde? Não pode, o cristão não pode falar isso. Se ele fala, reveja a sua fé. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, não é para colocar não, depois leia esse texto. O autoexame que nós devemos fazer para testar se estamos de fato na fé. E eu falei esse, não é esse não, é 2 Coríntios, não precisa colocar não, é 15:7, vê se é 15:7. Agora não, porque falar errado não pode. Bota 2 Coríntios 15:7. Deixa eu ver aqui, calma aí. Tem, né? 13:5, desculpa. O pastor falou aqui, né? Apocalipse lá, a gente não pode acrescentar nada na palavra, estou querendo acrescentar texto. O único que pode acrescentar é Atos capítulo 29, né? Que é eu acho que vai ser o capítulo mais longo da Bíblia. Olha lá. Esse versículo aí, irmãos, eu já falei isso na escola bíblica dominical aqui. Isso mudou minha vida, esse versículo aí. Há um tempo atrás, esse versículo mudou a minha vida. Examinem-se para ver se vocês realmente estão na fé. Provem a vocês mesmos, ou não reconhecem que Jesus está em vocês. Se vocês veem que em palavras, em atitudes, Jesus não está sendo evidenciado na sua vida, ele diz assim,
a não ser que, ou seja, analise, será que você não foi reprovado? E ele não pede para o outro julgar o outro, ele pede para a pessoa fazer um autoexame. Isso aqui é lindo. Grava aí, irmão, 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5. Não tem capítulo 15, 2 Coríntios. Amém, queridos? O Espírito Santo está em você. Ele mora em você. Mas preste atenção, ele age na medida em que você permite. Ele age na medida em que você permite. O problema, queridos, não é errar. O problema está em não se arrepender. O problema não é você ter uma queda momentânea, um desvio provisório. Não estou incentivando que isso aconteça, porque se isso acontecer, a gente vai estar deixando de viver uma vida plena de Jesus, que é o objetivo da mensagem. Mas não é isso. Mas o problema está em cada queda, eu ter sempre uma justificativa para o pecado. Aí entra na banalização do Evangelho do sacrifício de Jesus. Meu irmão, Deus trata quem se deixa tratar. Deus trata quem se deixa tratar. Então, queridos, o que eu estou afirmando? Você pode sim olhar para a tentação e dizer, não, nosso exemplo é Jesus. Jesus. Nosso referencial maior. A razão da nossa alegria, o motivo da nossa existência. Mas a nossa resposta, em meio às tentações, vai depender da sua e da minha real condição de vida. A minha e a sua resposta às tentações vai depender do meu nível e do seu nível de relacionamento com Deus. Ou da falta de relacionamento. Ou da ausência da busca pela presença. E a gente tem que pensar sobre isso. Você tem buscado comunhão com Jesus, querido? Você tem se debruçado na palavra de Deus ou não tem tido tempo para isso? Você só se deixa levar pelo pecado se quiser, queridos. 1 João capítulo 4, verso 4. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O problema é que eu leio e não tomo posse, ou não leio. Isso está na Bíblia, pastor? Deve estar, porque eu já ouvi eu fico chateado quando eu ouço o crente falar que ele ouviu dizer que aquilo estava na Bíblia. Isso acaba comigo. Isso acaba comigo. Não, eu ouvi dizer que está na Bíblia. Eu ouvi dizer, um crente falar que ele ouviu dizer que o tal versículo estava na Bíblia. Não há pecado mais forte do que um cristão que caminha debaixo do poder do Espírito Santo de Deus. O segredo para vencer a tentação é a vida direcionada pelo Espírito. Mateus capítulo 4, leia esse texto depois com calma. A fórmula do sucesso é a vida plena de Jesus Cristo. Billy Graham, ele afirmava o seguinte, maior evangelista do século XX, na minha opinião. Quando estamos cheios de Cristo, nossa vida reflete seu caráter e somos capacitados a viver de maneira que o agrade. E aí tem um outro teólogo do século XVII, John Owen, puritano. Eu tenho um livro dele chamado Evidências da Fé Salvífica, muito bom. Ele escreve o seguinte, ser espiritualmente cheio de Cristo é ter nossas almas saturadas com a sua presença, sua graça e seu Espírito, de modo que
não haverá espaço para o pecado. Está tudo completo, está cheio, está pleno. Não tem espaço, querido. Não tem espaço. E aí talvez você pense assim, mas como eu posso viver isso na prática? Como tentar ser pleno do Espírito? E aí eu digo para você, não há fórmula mágica. Sabe o que existe? O feijão com arroz da fé. Qual é o feijão com arroz da fé? As duas principais disciplinas espirituais que nós temos. Já falei aqui. São as duas asas do pássaro, ou as duas asas do avião. Leitura da Bíblia e oração. E quando você busca ser pleno de Jesus, você não vai só... Eu estou garantindo para você. Isso é eu falando, eu. Você não vai se contentar somente em ler a Bíblia. Vai se tornar pouco. Você vai querer se aprofundar. E aí, deixa eu caminhar que eu tenho algumas coisas para falar aqui ainda. Eu quero dar 3 dicas rapidinho aqui, são 8h30, do que eu e você precisamos fazer para sermos cheios da presença de Jesus na nossa vida. E isso é totalmente relevante, porque nós só conseguiríamos um copo de água, ele transborda, e a gente sabe que ali está vazando água, porque ele está cheio. Cheio a ponto de transbordar. E o chamado do Senhor para nós é esse. É que nós sejamos tão cheios a ponto de que nós transbordemos do seu amor, da sua graça, mostrando Jesus por onde quer que passarmos, sem vergonha, sem nenhum tipo de impedimento, aproveitando a oportunidade, tempo fora de tempo. A primeira dica do que precisamos fazer para ser plenos de Jesus, para ser cheios do Espírito Santo de Deus, é conhecer a verdade, queridos. Conhecer a verdade. João capítulo 8, versículo 31 e 32. Bota aí. João capítulo 8, verso 31 e 32. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Então o verdadeiro discípulo é o que permanece na palavra. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Essa é a primeira atitude que eu e você precisamos tomar para sermos cheios de Jesus. Conhecer a verdade, porque a verdade é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é essa verdade que nos dá salvação, porque ninguém chega ao Pai a não ser por intermédio de Jesus. É o que diz a sequência desse texto. Se queremos ser livres do poder do pecado e cheios de Deus, precisamos conhecer essa verdade. E aí, querido, você pode dizer assim, mas pastor, eu já conheço. Eu sou cristão há 10 anos. Eu sou cristão há 20 anos. Eu sou cristão há 30 anos. Eu me converti tem 45 anos. E aí eu pergunto para você, queridos, você de fato conhece, à luz do pensamento judaico do tempo de Jesus, a profundidade do termo, do vocábulo conhecer? Vou dar um exemplo aqui. Quem aqui conhece o presidente dos Estados Unidos? Eu conheço. Eu conheço. Eu conheço o presidente dos Estados Unidos. Eu sei o nome dele. Donald Trump. Eu sei o posicionamento político dele. Eu sei os países que ele tem investido para ganhar território. Eu sei o seu alinhamento político. Eu conheço. Que é diferente de se relacionar. Eu não me relaciono com ele, é diferente. Agora, a profundidade do termo está aqui. Esse é o termo, é o entendimento do termo no sentido ocidental. Agora, no aspecto judaico, Gênesis capítulo 4, verso 1, diz assim em uma das versões: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim. Então ele está ligando a uma intimidade plena do relacionamento
sexual entre o marido e a esposa. Esse é o significado da intimidade plena que havia no termo no contexto judaico do primeiro século. Então, isso aqui que eu estou querendo dizer, eu creio que você já entendeu. Conhecer a verdade não significa apenas saber quem Jesus é. Conhecer a verdade significa se aprofundar em intimidade com Ele, e só conseguimos isso à medida com que nos relacionamos com a pessoa de Cristo Jesus, que é uma pessoa, é um ser real, pessoal, relacional, que se entregou por nós, morreu, ressuscitou, mas vive e reina para todo sempre. E nós devemos nos relacionar, nos aprofundarmos em intimidade com Cristo. Quantas pessoas não crentes você conhece que afirmam conhecer a Jesus? Eu conheço um monte. Isso é até motivo, às vezes, difícil para a gente pregar a palavra, porque a gente vai falar de Jesus para a pessoa, dizendo que só há salvação em Jesus, e a pessoa fala assim, então eu estou bem, eu já sou salvo, porque eu acredito em Jesus. Eu conheço Jesus. Eu sei que Ele veio, eu sei que Ele morreu na cruz por mim, eu sei que Ele perdoou os meus pecados. E aí a gente entende que a salvação é pela fé, mas quem tem fé, entende a obra, por isso que a fé está ligada àquilo que Ele fez por nós, a gente não vai se contentar somente em conhecer. Beleza, então eu já sei que Ele fez. A gente vai querer glorificar o nome do Senhor, porque Ele nos salvou, Ele nos amou até a morte e morte de cruz. Então nós não vamos querer somente conhecer, mas vamos querer nos relacionar com intensidade, numa busca de uma comunhão plena, que deve ser sim, diária. Eu sou chato mesmo. Não tem motivo para o crente falar que num dia, durante um dia dos 365 dias do ano, ele não teve tempo para orar e para ler a Bíblia. Não tem como. Para mim, não tem. A Bíblia diz, ainda bem que a Bíblia diz, né? Tiago fala lá, né? Se alguém diz que não tem pecado, ele é mentiroso. Então, vamos lá. O conhecimento de Cristo não pode ser um apêndice na nossa vida. O conhecimento de Cristo deve ser o centro. E o meu convite é para que nós nos debrucemos na palavra de Deus, porque por intermédio da palavra é uma forma que Deus usa para que sejamos cheios do Espírito Santo, que sejamos cheios de Jesus. Amém, queridos? Eu até tinha colocado aqui, ó, como aprofundar a nossa intimidade com Jesus. Aí eu, na meus devaneios, eu coloquei aqui, ó. Será que nos sentamos no sofá da sala de casa e ficamos batendo papo com Jesus, ouvindo a voz dele de forma audível? Não é assim, queridos. Não que Deus não possa fazer isso, mas não é assim. Jesus ainda não aparece para nós fisicamente ainda. Ele vai voltar, mas não é assim. É por intermédio da palavra. É por intermédio da palavra. A revelação dele está aqui. Deus não precisa revelar mais nada. A revelação já foi dada e a plenitude da revelação é Jesus. Paulo escreve aos Colossenses, ele é a plenitude da divindade. O escritor aos Hebreus que escreveu no capítulo 1, hoje Deus fala por intermédio do Filho e por intermédio da sua palavra. Antigamente ele falava pelos profetas. É isso, queridos. Amém? Segunda dica. A primeira dica para que nós sejamos cheios de Jesus é conhecer a verdade. A segunda é guardar a verdade na dependência do Espírito Santo. Sabe por quê? Todos os crentes, isso é uma afirmação, todos os crentes salvos em Cristo Jesus foram regenerados, foram remidos pelo sangue de Jesus. Todos os crentes têm o Espírito Santo, mas nem todos vivem na dependência do Espírito Santo. Há um texto bíblico que é forte, que é escrito para crentes, sobre a possibilidade de nós entristecermos o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito habita no crente. Se Paulo está falando, Paulo, um teólogo de primeira mão, conhecedor das Escrituras e com um relacionamento pessoal com Cristo, ele não erra, a palavra é pura, é a verdade.
Ele está escrevendo para crente, para quem tem o Espírito Santo. E ele fala assim, vocês têm a possibilidade, sim, totalmente real, de entristecer o Espírito Santo, que tem a ver com essa luta que a gente vive, sobre quem a gente vai alimentar. 2 Timóteo capítulo 1, bota rapidinho, versos 13 e 14. Aí a gente vai ver a segunda atitude, que é guardar a verdade, sob o poder do Espírito Santo. E esse sob o poder do Espírito Santo faz toda a diferença. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu, com fé e com o amor que há em Cristo Jesus. Por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Só conseguimos guardar o bom tesouro, guardar a verdade, que é a palavra, que é Cristo, se nós formos plenos, dermos vazão à voz do Espírito Santo, se estivermos sucintos, suscetíveis a Deus. É o que o texto diz. Guardar é ter a verdade preciosamente armazenada no nosso coração, que é o centro da vontade. Então devemos, esse é o segundo passo, aprofundarmos e manter uma relação constante com a verdade que é Cristo revelada na sua palavra. Amém, queridos? Quando somos íntimos da palavra, o Evangelho aflora em nossa vida e naturalmente passamos a viver os princípios bíblicos e os ensinamentos de Jesus. Isso acaba se tornando natural. Não é algo imposto pelo Espírito Santo. É porque nós estamos buscando tanto, o Espírito Santo tem se alegrado tanto, temos buscado tanta comunhão e intimidade com o Senhor, que isso vai se tornar natural. É por isso que, com o passar do tempo, os palavrões que nós falávamos, nós não falamos mais. Isso é vida com Deus, querido. Isso é vida com Deus. Quando isso ocorre, demonstramos uma vida submissa à vontade do Pai, uma busca constante de comunhão, uma vida de obediência a Cristo e na dependência do Espírito. E assim as pessoas vão ver que de fato somos diferentes, não porque somos teólogos, doutores, pessoas de importância, mas porque temos o Espírito Santo que faz toda a diferença na minha vida e na tua vida. Amém? Terceira e última dica, praticar a verdade. Tiago capítulo 1, versículo 21 até o 25. Vamos lá. Preste atenção nesse texto aqui. Praticar a verdade. Se queremos ser plenos de Jesus, cheios do Espírito Santo, devemos materializar essa verdade. Não somente conhecer e também não somente guardar, mas compartilhar, materializar isso. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, olha aí, olha o trabalho do Espírito Santo, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês. A palavra é Cristo, e essa palavra é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Verso 25, mas aquele que atenta bem, preste atenção nesse advérbio de intensidade, aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nessa lei, nessa verdade persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago está ensinando aqui um princípio importante. Acessar o conteúdo das Escrituras sem praticá-lo é perda de tempo. Você vai se esquecer. Como a gente não fala isso aí fora, tudo aquilo que eu estudo, que eu conheço, se eu não pratico, cai no esquecimento. Acontece isso com a palavra. E aí, como aconteceu com Jesus, as tentações virem, eu não vou saber rechaçá-las pela palavra, porque eu me esqueci. Eu não estudo, eu não conheço, eu não guardo, eu não pratico, eu não busco a presença, eu não busco ser pleno do Espírito.
A Bíblia diz: se formos ouvintes e não praticantes, seremos nulos e crentes sem expressão. Mas, por outro lado, se perseverarmos na prática da palavra, o texto diz, seremos bem-aventurados, que é uma condição acima de feliz. Nós desfrutaremos de uma verdadeira felicidade. Mas tem os passos ali anteriores que a gente tem que seguir. O cristão que ouve a palavra, eu escrevi isso aqui porque Deus ministrou no meu coração. O cristão que ouve a palavra, mas não a pratica, ele até conhece versículos, mas ele não vive princípios. Ele conhece versículos, mas ele não vive princípios. O cristão que ouve a palavra, mas não a pratica, ele até sabe de Deus, porque ele pode sim ter conhecimento, mas ele não anda com Cristo, porque ele não tem relacionamento. Ele não tem relacionamento. E aí esse conhecimento sem prática, ele gera engano. É por isso que há muitos livros e questionamentos sobre: você tem certeza da sua salvação? Isso passa pela nossa vida, irmãos. É uma reflexão que eu e você temos que fazer, da nossa vida com Cristo, não é a vida do outro. Eu não sei que nenhum de vocês fazem do portão da igreja para fora. Mas Deus, aquele que nada fica oculto diante dele, ele sabe todas as coisas. E não é uma palavra de colocar medo, mas é uma palavra para que a gente possa viver de uma forma que agrade o coração do Pai. Porque Ele tem tanta coisa boa para que nós desfrutemos na presença dEle, irmãos. Ele quer usar a nossa vida tanto para o louvor do Teu nome. Há tantas vidas precisando de salvação. E Ele vai fazer isso por meio da igreja. E a igreja somos nós, são as pessoas. Temos vivido essa verdade, querido? Conhecemos a palavra, guardamos a palavra, praticamos a palavra, buscamos relacionamento profundo. Deus não nos chama, eu gosto de repetir isso, não nos chama para um relacionamento de superficialidade. Ele chama para algo grande, para relacionamento extraordinário, para algo profundo. É para anunciar o Evangelho, é para anunciar que Jesus salva. Isso é sério e é uma mensagem poderosa. Só vai ter condição de anunciar essa mensagem quem for pleno do Espírito. Quem se colocar diante do Senhor como instrumento nas mãos dEle. Se eu somente conhecer e não praticar, se eu não guardar e não materializar essa verdade, eu não vou ter condição. O cristão precisa evidenciar exteriormente aquilo que ele experimenta interiormente. A obra que o Espírito Santo faz na minha e na tua vida. As pessoas têm que ver. As pessoas têm que ver. Para acabar com aquele discurso, para ir para a igreja, para ser igual a ele, eu não vou nunca para a igreja. Tem que ser o contrário. Para ser igual o Marcos Vinícius, vou na igreja desse irmão sim. Eu conheci o Marcos Vinícius. Ele parece uma outra pessoa. É aquilo que a gente fala, né? Olha para a pessoa do Albino e fala ali vai lá, um homem de Deus. Independente das circunstâncias, de deficiência, de problema, ele está lá, caminhando com o Senhor, sendo fiel. Isso é lindo, irmãos. Isso é lindo demais. A gente tem que mostrar essa transformação que iniciou em nós e que está em andamento nas nossas vidas. Essa transformação que tem que acontecer em tantas outras vidas e vai acontecer por intermédio das nossas vidas, porque o Senhor quer nos usar. Agora, o Senhor vai usar aquele que diz, eis-me aqui. E que depois que diz isso, para que pessoas vejam, não dê as costas e fala, Senhor, eu estava brincando quando eu fiz aquilo. Não me manda não que eu não estou preparado. Manda o irmão tal, que eu acho que ele está preparado. Não, irmãos. A gente tem que ter verdade na nossa oração. Senhor, usa a minha vida para a glória do Teu nome. Isso tem que ser uma verdade. Eu não posso orar de qualquer jeito diante do Senhor. Palavras não são vãs repetições. São palavras ditas, conduzidas pelo Espírito Santo. Aquilo que a gente tem que viver em Deus. É a mesma coisa que entender o propósito e a vontade de Deus. Só quem estiver buscando uma vida plena na presença do Espírito vai conseguir discernir coisas espirituais,
vai conseguir ouvir a voz de Deus, vai conseguir entender a vontade de Deus. Entende, querido? Então isso é muito sério. Quando as pessoas conseguirem ver essa transformação genuína nas nossas vidas, elas vão ver, né, a credibilidade do Evangelho. E elas vão ver a autenticidade do poder que há na palavra de Deus. Acabaria o escândalo contra a igreja de Jesus. Se cada um de nós fizéssemos o nosso papel, não estou falando da Igreja Batista do Rio Grande, estou falando do crente em geral, irmãos, que a gente tem conhecimento, né, daquilo que tem sido propagado por aí. Se cada um de nós fizéssemos parte da missão que é confiada a mim e a você, se cada crente, o número de crentes seria bem maior. Bem maior. Porque a palavra, ela cura, ela liberta e ela transforma pelo poder que é no nome de Jesus. Mas por que isso às vezes não está acontecendo, pastor Carlos? Porque aí é a autoanálise. Hoje, será que eu falei de Jesus para alguém? Será que eu simplesmente disse a palavra Jesus te ama e quer mudar a sua vida? Ou será que eu não falei de Jesus? Não falei o nome de Jesus para nenhuma pessoa hoje? Não podemos nos contentar com uma fé teórica. Não podemos nos satisfazer com o conhecimento estagnado da palavra. Não podemos nos encher da palavra às quartas e aos domingos e nos esvaziarmos ao longo da semana. Não basta apenas ouvir a palavra, temos que vivê-la, praticá-la, materializá-la. E muitas das vezes eu não vou falar para as pessoas, Jesus salva. Eu vou mostrar que Jesus salva pelas palavras e pelo meu comportamento, que as pessoas vão ver, caramba, cara. Ele tinha tudo para viver, para fazer tudo diferente. O patrão dele acabou de dar uma bronca grandiosa nele. E aí a tua postura diante de um advento desse, muitas das vezes vai pregar o Evangelho, sem você abrir a boca. Então a gente tem que viver a palavra. A palavra de Deus diz que nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus para algo muito importante, que é uma promessa de Deus, uma realidade que Ele quer cumprir, e Ele cumpre nas nossas vidas, para que nós vivamos em novidade de vida, para que nós andemos em novidade de vida. E essa novidade de vida está atrelada à nossa missão, porque antes eu ria do meu pecado e do pecado dos outros, hoje eu rebato esse pecado e prego salvação em Cristo. Isso é andar em novidade de vida. E isso é possível pela pessoa do Espírito Santo que habita em mim e em você. A verdadeira vida de um autêntico discípulo de Jesus, que foi remido de seus pecados, exige transformação, mas também exige ação e um compromisso contínuo com Jesus e com a sua missão. A nossa missão, ela teve tempo para iniciar, quando fomos salvos, quando fomos regenerados, porque não entendíamos os propósitos de Jesus. Só depois que fomos criados para o louvor da glória de Deus, mas o pecado nos afastou de Deus. Quando aceitamos a Jesus e recebemos o Espírito Santo, temos a condição de fazer o que agrada a Deus, é o que diz a palavra. Então ali inicia, debaixo do meu entendimento, a minha missão. Ela tem data de início, mas ela não tem data de fim. Então assim, não ache, irmão, que você já cumpriu a sua missão. Não. Enquanto estivermos aqui, estamos vendo a sociedade como está. Temos uma missão a desempenhar. Ainda dá tempo de recomeçar. Ainda dá tempo de viver o Evangelho de verdade. Não um cristianismo de aparência, mas de transformação diária. O chamado de Deus para nós não é para parecermos cristãos, é para sermos cristãos de fato. E a gente sabe o significado da palavra cristão, são pequenos cristos.
Por isso que a palavra diz que nós devemos andar como Jesus andou. Que em nossas vidas, querido, possamos com intencionalidade viver uma fé que impacta, que transforma e que reflete a glória daquele que nos remiu. Não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes fiéis. Para quê? Uma expressão que eu gosto muito. Para que a palavra gravada em nosso coração, para que o Evangelho de Jesus resplandeça e nos conduza a uma vida que exalta o nome de Cristo Jesus, o nosso Redentor. Amém, queridos? Então, assim, meu pedido a Deus, quando eu chego em casa, geralmente depois que eu prego, eu oro de novo. E eu peço ao Senhor, Senhor, que aquilo que o Senhor ministrou nesta noite, não entre por um ouvido e saia pelo outro ouvido dos meus irmãos, nem na minha vida. Que nós possamos guardar isso, que possamos viver isso, praticar isso, para que possamos ter condições de compartilhar. A gente só vai conseguir compartilhar a palavra se nós não só conhecermos a palavra, mas se nós guardarmos ela no nosso coração, porque o texto de Timóteo diz, ele é o bom tesouro que nos foi dado para a nossa salvação. E nós temos que compartilhar dessa salvação com as outras pessoas, porque isso é a parte da nossa missão, queridos. Deu para entender? Louvado seja o nome do Senhor. Pai, eu quero me render a Ti, ó Pai, colocar minha vida diante de Ti, colocar, Senhor Deus, a Tua igreja, Pai, diante do Senhor, ó Pai. Nesse momento, Pai, de oração, nesse momento, ó Pai, em que o Senhor ministraste aos nossos corações, eu creio veementemente nessa verdade, ó Pai. E eu peço ao Senhor, Pai, com humildade, que essa palavra, Pai, tenha ficado registrada, Senhor Deus, de uma vez por todas, ó Pai, gravada nos nossos corações, ó Pai. E que possamos, ó Pai, não nos contentarmos em conhecer a palavra. Conhecemos ao Senhor, ó Pai, mas que possamos ansiar por nos relacionarmos com o Senhor, com uma intimidade plena. Que não busquemos, ó Pai, ser cheios das coisas deste mundo, ó Pai, mas que busquemos, ó Pai, encher, Senhor Deus, a nossa vida com a presença de Jesus. Ó Pai, o Teu Espírito Santo habita em nós, ó Pai, e nós pedimos, ó Pai, perdão pelas vezes em que negligenciamos essa verdade, e não conversamos com o Espírito Santo que em nós habita, ó Pai, deixamos Ele isolado num cantinho do nosso coração, entristecendo a Ele, que quer tanto nos usar, e fazer, Senhor Deus, tanto na nossa vida, como por intermédio das nossas vidas. Ó Deus, que possamos, ó Pai, deixar o Espírito Santo alegre cada vez mais, por uma busca incessante, Pai, pela Tua presença, por uma comunhão, Senhor Deus, que venha transformar sobremodo a nossa vida, ó Pai, e que essa transformação que vivenciamos possa também, Senhor Deus, ser, ó Pai, resplandecida para a sociedade, para que as pessoas possam ver o Senhor Jesus por intermédio de nós. Ó Deus, que sejamos instrumentos vivos nas Tuas mãos, que sejamos vaso, Pai, de barro nas mãos do oleiro, moldados pelo Senhor, com toda a humildade, falhos que somos, carentes da Tua graça, e entendendo, Pai, que devemos viver em obediência e na dependência do Senhor. Ó Pai, continue falando conosco, continue usando, Pai, esta igreja, Pai, para cumprir os Teus propósitos na terra. Ó Pai, que sejamos uma igreja relevante, para o louvor da Tua glória, para o louvor do Teu nome, porque Tu és o dono deste lugar, Jesus. Tu és, Senhor Deus, o Senhor da igreja. E nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, colocar, ó Pai, a Tua igreja diante de Ti, mais uma vez, pedindo, Senhor Deus, um ano de 2026, ó Pai, extraordinário. Ó Pai, não para que a igreja seja conhecida pelas coisas que ela faz, mas que ela seja conhecida pela presença de Jesus dentro da igreja. Ó Pai, porque aqui, Senhor Deus, há lugar para o Senhor, e esse lugar é o primeiro, Pai. Tu és o centro deste lugar. Ó Pai, nós convidamos para que o Senhor, Pai, possa ter a plenitude neste lugar.
Ó Pai, continue usando, Senhor Deus, a liderança desta igreja, a cada irmão que aqui congrega, ó Pai, com autoridade e poder no Espírito Santo, para continuar anunciando a palavra de salvação aos perdidos. Muito obrigado por esta noite. Muito obrigado porque Tu falaste aos nossos corações. E eu oro, grato a Ti, por todas as coisas, ó Pai, pelo privilégio, Pai, de poder, Pai, compartilhar a mensagem do Evangelho com os meus irmãos. Ó Pai, louvamos assim o Teu nome. Ó Pai, em nome de Jesus eu oro. Amém.